Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula sobre cálculos básicos com dados de precipitação. No último vídeo eu mostrei como fazer cálculos com chuvas de estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia. Dessa vez eu vou mostrar como fazer alguns cálculos básicos com dados de uma estação meteorológica dentro do campus da Universidade Federal de Itajubá. Então, vamos fazer o seguinte exercício. Acessar os dados dessa estação meteorológica, da Unifei, e listar o histórico do dia 12/1 de 2020 para essa estação. E aí vamos determinar qual foi a maior intensidade de chuva em milímetros por hora, registrado nesse dia, e classificar os registros de chuva desse dia de acordo com os critérios do Sistema de Alerta Rio, que é uma classificação utilizada dentro da cidade do Rio de Janeiro para classificar a chuva em classes como fraca, moderada, forte e muito forte. Então vamos ver como fazemos esse cálculo. Primeira coisa é entrar no site da estação meteorológica meteorologia.unifei.edu.br. Então, vamos lá. meteorologia.unifei.edu.br. O site da estação meteorológica é esse site aqui. Tem aqui o site do curso de Ciências Atmosféricas da Unifei. Tem aqui algumas informações bastante interessantes. Eu recomendo consultarem esse site aqui para outras informações. A gente vai entrar aqui, a gente tem aqui os dados da estação meteorológica da Unifei. Isso aqui é o registro da última hora, do último intervalo de tempo, aliás. Mas vamos entrar aqui no link estação meteorológica e aí a gente encontra esse link aqui que é o Weather Underground. Vamos entrar aqui. Esperar um pouco, entrou. Esse é um site que hospeda dados de estações meteorológicas, chamado Weather Underground. Então, se você tem uma estação, você pode comprar hoje em dia uma estação meteorológica, instala no seu quintal, conecta essa estação na sua rede Wi-Fi e os dados vão vir para esse site aqui. Você faz um cadastro e ele manda os dados para esse site aqui. Então, o da Unifei está linkado nesse site. A gente tem aqui os dados do último intervalo de tempo, temos aqui a localização, o mapa com a localização dessa estação, é a número 26. Se vocês olharem nesse mapa, vão ver que existem outras estações aqui próximo de Itajubá, inclusive tem uma outra aqui dentro da área urbana de Itajubá, que não pertence à Unifei, pertence a algum outro proprietário. Então vocês podem acessar outras estações aqui e obter esses dados, como eu vou mostrar aqui. Tá? Então, aqui tem as condições atuais, medidas na estação, e aqui a gente vai ter as informações na forma de gráficos e na forma de tabela. Tem a tabela aqui, eu posso visualizar as medições na forma de tabela. Aqui os dados são medidos de 5 em 5 minutos. Muito bem. Aqui, a gente quer os dados do dia 12 de janeiro de 2020. Então, a gente vai deixar aqui no Daily Mode, existe também o Weekly Mode e o Monthly Mode. Esse aqui a gente vai deixar o dado diário, janeiro, dia 12 de janeiro de 2020, viu? Muito bem, aí a gente vai ver aqui dados da tabela do dia 12 de janeiro de 2020, a gente tem aqui algumas variáveis como temperatura do ponto de orvalho, umidade relativa, velocidade do vento, direção do vento. O que interessa para a gente é essa coluna aqui de precipitação acumulada. Essa é a coluna que nos interessa. Uma coisa importante aqui que pode acontecer quando vocês acessam esse site pela primeira vez, é que pode ser que você acesse os dados e aí a informação de chuva não vai estar em milímetros.
você vai ver que vai estar aqui em in, que é de inch, que é polegada. Então, pode ser que a primeira vez que você acessa, os dados vão estar nesse formato aqui, inclusive a temperatura aqui vem em Fahrenheit, e o que a gente quer é a temperatura normalmente em graus Celsius. Então, para mudar isso, você vem aqui em cima no site, tem essa engrenagemzinha do lado aqui direito, clica nela, clica em C, que é a unidade métrica, ele vai atualizar a página. E a gente vai ter agora os dados em milímetros, ok? Então, esse é um detalhe que pode acontecer quando você acessar os dados. Bem, aqui não tem um link para você fazer o download da tabela, então, pelo menos eu não achei. Se alguém achar, por favor, me avise. A gente vai copiar essa tabela aqui inteira. Então, vou marcar aqui essa tabela, marquei aqui a primeira linha, vou até o final dessa tabela, Shift, e cliquei aqui. Aqui os dados são de 5 em 5 minutos, como eu disse. Tá? Então, marquei toda a tabela, Ctrl C, vou aqui no Excel, vou abrir uma planilha, Ctrl V, copiei aqui, vou fazer uma cópia dessa planilha para não perder esses dados, vou ver o copiar, ver para o final, criar uma cópia, ok. O que nos interessa aqui é a coluna de hora e aqui a coluna de precipitação acumulada. Então, o restante eu vou excluir. Excluir essas duas aqui também. Muito bem. Então, a gente tem aqui precipitação acumulada em milímetros. Aqui a gente vai ver que nós temos aqui um mm aqui de milímetro, a unidade, né, da chuva aqui, ela ficou aqui dentro da célula, junto com o número da chuva. Aí não tem como eu fazer contas com esses valores se tiver esse mm aqui, essa unidade aqui junto com o número, né? Então eu vou retirar esses números daqui. Então clico aqui na célula, venho aqui, marco o mm e marco o espaço que tem entre o número e o milímetro. Ctrl C, copiei isso, agora eu marco todos os valores, Ctrl L, substituir, aqui vou colar o que eu tinha copiado, que é o espaço mais o mm, substituir por nada, não vou colocar nada, nem espaço, nem nada aqui, substituir tudo, ok, então ele tirou a unidade, milímetro, ele tirou de todos os valores aqui para mim, e eu tenho agora só os números, então eu posso fazer os cálculos com esses valores. Aqui tem uma coisa que aconteceu aqui, que a chuva aqui começa 12 horas, 12h05, 12h10. Então, isso aqui é a chuva, esse horário aqui, 12 horas, AM, na verdade é 0 hora ou meia-noite. Então é meia-noite, meia-noite 5, meia-noite 10. Então isso aqui é do dia 12 de janeiro. O que ele fez aqui, ele trouxe para cá o acumulado do dia anterior, do dia 11 de janeiro, que foi 12,99 milímetros. Então, mas na verdade aqui foi zero. Aqui não teve 12,19, né? Depois 12,19, 12,19, ou seja, não choveu em nenhum desses intervalos aqui, porque veio com esse 12,99 aqui, que é do dia anterior. Ele devia, depois você vê que ele zera a 1 hora, mas ele devia ter zerado aqui às 12 horas AM. Então eu vou colocar 0 aqui, isso é uma correção que tem que fazer aqui. Vou colocar 0 aqui. Esses valores são de chuva acumulada. Se a gente vê aqui, depois de 0, 0, 0, o primeiro intervalo de chuva foi às 10h25. Então, aí estava 0, acumulou 0,25 milímetros, aí ele não chove mais nada, fica 0,25, 0,25. Tá? Aqui, 0,25, 0,25. Só vai chover novamente aqui
Aqui, às 5h40, choveu mais um pouco, então soma com 0,25 dá 0,51, depois chove mais um pouco, vai para 3,3, então aqui ele está acumulando. E aí, o último valor aqui que choveu foi às 9h40 da noite, estava 34,04 o acumulado, choveu um pouquinho, foi para 34,29, e aí não choveu mais nada até o final do dia, até as 11h55 não teve mais nenhuma chuva, então ficou acumulado 34,29. Bem, o que a gente vai precisar aqui é de precipitação por intervalo. Vou chamar simplesmente de precipitação em milímetros, que é a precipitação por intervalo. Então, a precipitação por intervalo, o primeiro intervalo vai ser igual ao próprio intervalo. O segundo vai ser o acumulado do intervalo menos o acumulado do intervalo anterior. Depois vai ser igual o acumulado do intervalo menos o acumulado do intervalo anterior. Sempre assim. A gente puxar para baixo. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos centralizar isso aqui. Aqui. Bem, vamos ver aqui como ficou. Então, o primeiro intervalo que teve uma chuva foi aqui às 10h25. Choveu 0,25. Você vê que o acumulado, ele acumula e continua acumulado. Por intervalo, não. Choveu aqui, depois choveu 0. E só volta a chover aqui às 5h40 da tarde. Choveu 0,26, né? O acumulado que estava em 0,25 passa para 0,51. Depois choveu 2,79. O acumulado passa para 3,3 e assim por diante. Então a gente tem aqui a chuva por intervalo. No primeiro item aqui, então, desse exercício, o que está pedindo é qual foi a maior intensidade em milímetros por hora registrado nesse dia. Então, vamos calcular aqui intensidade em milímetros por hora. Vou colocar aqui a mesma formatação. Vamos fazer isso. A intensidade é o que? É igual a precipitação no intervalo dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo aqui é 5 minutos. Então, dividido por 5, só que eu tenho que dividir esse por 5 por 60, esse 5 por 60, porque eu quero em milímetros por hora. Como o 5 já está dividindo, então o 60 ele vai multiplicando. Então, é a precipitação dividido por 5 vezes 60. Vou fazer isso para todos. Então vamos ver aqui. Por exemplo, aqui teve 0,25 milímetros em 5 minutos. Em intensidade, milímetros por hora, vai dar 3 milímetros por hora. Depois a gente vai ter outros valores aqui de intensidade. Qual foi a máxima intensidade? Vou colocar aqui uma linha aqui embaixo. Máximo. Vamos colocar aqui a máxima intensidade vai ser igual máximo, marco toda a coluna aqui de intensidade, 76,2, vou colocar isso aqui, vou copiar aqui para a coluna de precipitação. Então a máxima precipitação foi 6,35 milímetros, aqui. Foi 6,35 milímetros a máxima precipitação, e isso equivale a uma intensidade de 76,2 milímetros por hora. Esse é o maior valor registrado. Vamos ver quando é que foi isso. 76,2 daqui, ó, em 5,55, 6,35 milímetros em 5 minutos, que dá uma intensidade de 76,2 milímetros por hora. Agora, classifique os registros de chuva desse dia de acordo com os critérios do Alerta Rio. Então, esses são os critérios do Alerta Rio para chuva, classificação de chuva. Chuva fraca, moderada, forte ou muito forte. Vai de 0,1 milímetro até 12,5 milímetros de chuva.
Isso registrado em 15 minutos de chuva, então não é de 5 em 5 minutos, é de 15 em 15 minutos. É o total registrado em 15 minutos. Vamos copiar isso aqui, vamos para outra planilha aqui, cálculo, colocar isso aqui. Muito bem. A gente quer a precipitação de 15 minutos, né? Precipitação de 15 minutos. Precipitação de 15 minutos é igual ao quê? Ao somatório da chuva dos últimos 15 minutos. Então eu vou fazer a primeira, vou aqui no terceiro intervalo de tempo, fazer igual soma dos 3 últimos intervalos. Fechou? Somei os 3 últimos intervalos. Depois eu somo, pego essa janela de 3 intervalos de tempo e desço. Então vou somar agora do segundo até o quarto, depois do terceiro até o quinto e assim por diante. Então, se eu puxar isso aqui para baixo, centralizar, vamos puxar para baixo. Então, a gente vai ter aqui a chuva de 15 minutos, total de chuva de 15 minutos. Bem, essa chuva agora, então eu posso fazer a classificação dessa chuva. Classificação dessa chuva, de acordo aqui com o alerta Rio, então a gente vai ser o seguinte. Vamos usar aqui um operador lógico do Excel, igual se, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, puxar um pouco para baixo. Aumentar o zoom. Vou fazer se chuva zero, o menor valor aqui da classificação é 0,1 milímetro. Então, abaixo disso é considerado que não tem chuva. Então, vou fazer uma primeira classificação que é chuva zero. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Se a chuva aqui de 15 minutos, que é a célula E4, se ficou menor do que 0,1, ponto e vírgula, nós vamos escrever, aliás, não vamos escrever, vamos colocar 3 tracinhos aqui, porque indica que não tem classificação, porque a chuva foi zero. Depois, quer dizer, se a chuva não for zero, for maior do que 1, a gente vai fazer um se aqui de novo. Se, agora eu coloco um E lógico. Por quê? Porque eu tenho um intervalo aqui entre 0,1 e 1,25. Então eu vou colocar da seguinte maneira. Se a precipitação de 15 minutos, que é a célula E4, for maior ou igual a 0,1, ou, aliás, essa célula E4 ela for menor do que 1,25, então, fecho, ponto e vírgula, eu vou escrever fraca, chuva fraca. Se não for, eu vou colocar um outro se, um outro e lógico. Agora, o E4, se o E4 for maior ou igual a 1,25, ou aliás, o E4 for menor do que 6,25, fecha parênteses, ponto e vírgula, ele vai, se for isso, ele vai escrever moderada, chuva moderada. Se não for, vem outro se, com outro e lógico. Agora, E4, se o E4 for maior ou igual a 6,25, ou esse E4, na verdade, se esse E4 for menor do que 12,5, vai escrever chuva forte. Fecha aspas. Se não for, quer dizer, a última opção que falta é ser maior ou igual a 12,5.
Então, se não for nenhuma das anteriores, vai ser essa. Então, vai ser 12,5 ou mais, vai ser classificada como muito forte. Fecha aspas. Agora, fechar os parênteses. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se vai dar certo. Chuva zero, não tem classificação. Centralizar. Copio para baixo. Primeira chuva aqui, 0,25 milímetros, chuva de 15 minutos, né? Chuva fraca. Vamos aqui. Depois a gente tem alguns intervalos aqui de chuva moderada, chuva forte e acima de 12,5 em 15 minutos, chuva muito forte. Então a gente vê aqui alguns intervalos, 3 intervalos de tempo aqui, que a chuva esteve muito forte. Tá? Então a gente tem aqui agora todo esse período aqui desse dia 12/1, classificado de acordo com a classificação do alerta Rio. Perfeito. Fizemos a classificação. Uma outra coisa que faltou fazer aqui é um gráfico da chuva, da precipitação. Vou marcar aqui a precipitação acumulada e a precipitação. Vamos inserir. Vamos colocar um gráfico de colunas. Aqui vamos mudar aqui marcar aqui a coluna da chuva acumulada. Formatar série, vou colocar ela como um eixo secundário. Dessa forma, aqui do lado direito do gráfico fica o eixo da chuva acumulada, do lado esquerdo fica o eixo da chuva por intervalo. Coluna seca, precipitação. Muito bem, fiz isso aqui. Agora vamos fazer o seguinte: alterar o gráfico da série. Vamos colocar a precipitação acumulada como sendo uma linha. E aí a gente tem isso daqui, ó. Fica mais fácil de visualizar. Epa, volta. Tirar o título aqui. Tá? Então, a gente vai ter aqui, nesse gráfico, né? Foi chover aqui no final da tarde, aqui começou a chover, né? A chuva ficou bastante concentrada aqui entre 5h30 e 6h30 da tarde, né? Então o gráfico de chuva acumulada cresceu e depois ele fica constante aqui no final do dia. Bem, muito bem, então tá aí, tá feito a classificação, né, e os cálculos que foram pedidos. Ok? Então, esse é um outro tipo de estação que os dados são apresentados de uma forma um pouco diferente e num intervalo de tempo menor, né? É um outro tipo de informação que vocês vão encontrar e a gente pode trabalhar com esses dados dessa maneira.